aquela fase da vida em que tudo parecia leve? Em que a gente ria, brincava, corria, jogava, e parecia que não existia medo, dor ou limite? É. Às vezes eu só queria voltar para essa época. A época em que eu era criança. Oi, meu nome é Lana Paz Miranda, eu tenho 16 anos e sou aluna da segunda série do Colégio Anchieta. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês sobre uma paixão que me acompanha desde pequena, mas como um momento virou tudo de cabeça para baixo. Desde os 8 anos eu sou daquelas que não para quieta. Se tem rede, bola, quadra, você pode ter certeza que eu tô lá, me divertindo. E tem um esporte que é extremamente especial para mim: o vôlei. Eu me recordo de correr pelos corredores do meu antigo colégio só para poder chegar logo na minha aula de vôlei. Era como se fosse o meu espaço, o lugar que me fazia feliz. Bom, eu participava de campeonatos, ganhava medalhas e era extremamente feliz. Mas veio a pandemia e não tinha mais campeonatos, não tinha mais a sensação de ganhar medalhas. Mas eu não deixei o vôlei de lado, eu não joguei ele pra lá. Eu ia pro sítio do meu avô e eu improvisava uma rede no meio de duas pilastras. E quando eu percebia, eu tava junto de toda a minha família jogando um esporte. E ali eu via que o vôlei não era só o esporte, mas era o esporte que fazia todos os adultos voltarem a ser crianças. E todo mundo ali se divertia. Mas em 2022 tudo mudou. Eu tava no sítio, brincando com meu cachorro Ozzy. Eu jogava a bola pra ele, ele voltava com a bola e assim tava. Até que eu caí por cima do meu braço. Na hora eu gritei de dor, eu chamei minha mãe e eu achei que eu tinha quebrado meu braço. Mas na verdade ele quase deslocou e voltou pro lugar. Mais tarde eu fui ao médico e ele me disse que poderia ter sido 1000 vezes pior. Na verdade, eu poderia ter quebrado toda a cabeça humeral do meu ombro e isso é semelhante ao que acontece em um acidente de moto quando você joga todo o seu peso em cima de um braço só. Pois é. A partir daí, eu não tinha mais a vontade de entrar dentro de quadra e fazer o que eu mais amava. Eu tinha medo. O medo me perseguia. Porque toda vez que eu entrava dentro de quadra, era mais uma chance pro meu braço deslocar e eu ficar dias com ele em uma tipóia, morrendo de dor. Mas isso não aconteceu só uma vez, aconteceram várias, mas teve um único dia em que me marcou. Eu estava no aniversário de criança, então tinha futebol de sabão, campo, bola, piscina, tinha tudo. Tudo que você pudesse imaginar. Em um momento, eu estava dentro da piscina. Caiu uma bola dentro da piscina e eu fui arremessá-la para fora. Só que eu tinha consciência das minhas limitações e que eu não podia fazer tanto esforço, porque senão meu ombro provavelmente ia deslocar. Então, eu fui delicada e arremessei, só que ele deslocou. Mas o problema é que eu estava dentro da piscina, na parte mais funda, e eu estava apoiada na borda dela. E no reflexo eu afundei, voltei e eu estava me sentindo em pânico. Eu não sabia o que fazer, mas eu sabia que era impossível de eu sair dali sozinha. Mas, graças ao meu namorado, eu consegui sair de lá. Ele me levou até a borda. Mas eu fiquei pensando, e se na verdade eu tivesse sozinha? E se na verdade ninguém ali tivesse disposto a me tirar dali? Quanto tempo eu ficaria lá? E se eu tivesse só com as crianças, o que, que ia acontecer? Qual ia ser a reação delas? Será que ia ser um caos? Mais do que já estava? É. Mas não foi só isso que me veio na cabeça. Eu também pensei, caramba,
que situação que eu tô causando para as pessoas que, sinceramente, não podem fazer nada para me ajudar sobre esse problema, porque ninguém ali era médico, ninguém ali sabia o que fazer para poder me ajudar, nem eu. Nem eu mesma conseguia colocar o meu braço no lugar. E foi por esse sentimento, por esse constrangimento que eu fiquei sem jogar por muito tempo. Mas depois eu criei a coragem e voltei para as quadras. Mas eu voltei ouvindo diversos comentários, como ela não consegue arremessar, o braço dela vai deslocar. E pior que era verdade mesmo, isso era bem provável de acontecer, mas isso machucava muito mais do que qualquer lesão. Então eu estava cercada de pensamentos, de pressão e por mim mesma, por eu não poder simplesmente dar o meu máximo no que eu mais amava. Pois é. Mas eu ainda me culpo um pouco disso, porque eu fiquei muitos anos sem resposta. Fiquei 3, quase 4 anos sem resposta sobre o que eu poderia fazer para realmente resolver esse problema. Tudo por conta de um outro medo. Eu precisava fazer um exame. A ressonância magnética, que, para quem conhece, é uma cápsula que, quando você entra, não tem nem 1 centímetro de distância do seu rosto até a máquina. Eu tentei fazer o exame. Eu cheguei a entrar dentro da máquina, mas foi impossível ficar lá dentro. Eu comecei a me sentir ansiosa, sufocada e saí. Mas eu me senti culpada por ter esperado tanto tempo para poder fazer o exame e eu simplesmente não consegui. Mas anos depois, muitos anos depois, eu consegui ter acesso à ressonância aberta. E eu fiz o exame. Mas quando eu recebi, eu não tinha certeza se eu queria abrir esse exame. Porque eu estava com medo do que eu podia achar lá dentro. Será que o que tinha lá dentro realmente ia ter uma solução? Ou ia ter uma solução que eu seria capaz de passar? É. Bom, eu abri o exame e comecei a pesquisar todas as possibilidades para resolver todos os problemas que tinham ali dentro. E eu me deparei com a palavra cirurgia. Nessa hora, eu percebi que eu tinha 2 coisas nas minhas mãos: o meu maior medo e a coisa que mais me fazia feliz. E eu só poderia voltar a fazer essa coisa que mais me fazia feliz se eu passasse por esse medo, se eu enfrentasse ele. Mas a minha cabeça estava cheia de: e se? E se der errado? E se eu tiver alguma complicação? Isso estava me travando. Mas sabe de uma coisa? Eu nem sabia se eu realmente ia precisar fazer, era só ansiedade falando na minha cabeça, porque eu estava extremamente ansiosa para poder resolver esse problema e voltar a dar minha vida no esporte. Bom, eu fui ao médico e ele disse que eu apenas precisava fazer um fortalecimento no meu ombro e estava tudo bem. E foi um alívio extremo para mim. E sabe de uma coisa? O meu ombro, ele não é mais o mesmo e provavelmente nunca mais vai ser. Mas eu descobri que não é isso que me define. Cada repetição no treino não é só sobre força física, mas sim uma coragem sendo reconstruída. A coragem daquela criança que entrava dentro de quadra e dava o seu máximo, que não tinha medo de julgamento, de comentários. Bom, é certo que a vida vai nos derrubar, com certeza. Mas o que importa não é a queda, mas sim como a gente resolve seguir em frente depois disso. Ou você prefere simplesmente ficar pensando no que você poderia ter feito no passado? E se isso não tivesse acontecido? A gente só evolui se a gente segue em frente. E eu escolho continuar, mesmo com medo, mesmo com dor. E aquela menininha pequenininha do vôlei, ela acredita que não existe limite físico capaz de limitar minha alma. Muito obrigada a todos.